Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de esclarecimento sobre o tema da proibição de disponibilização gratuita de sacos de plástico. Quero agradecer a presença de todos e muito em particular agradecer à ADGAI, na pessoa da doutora Marta Lima Basto, e muito em especial à Agência Portuguesa do Ambiente, à engenheira Ana Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo, e à sua equipa por se terem disponibilizado desde o primeiro momento para esta sessão. Como todos sabem, esta sessão surge da circunstância da CCP ter recebido inúmeros pedidos de esclarecimento, para os quais não tínhamos uma resposta segura. Algumas destas questões tivemos a preocupação de as explicitar no convite que vos foi dirigido e que seguramente a APA procurará responder. Teremos uma apresentação inicial pela APA e depois segue-se uma fase de perguntas e respostas. Como tínhamos muitos participantes inscritos, acabámos por ter que usar uma plataforma menos flexível e, portanto, eu vou ter que pedir que quem quiser colocar questões utilize o QA, que vem em baixo nos vossos ecrãs. Também podem usar o bate-papo, mas eu preferia que usassem a outra aplicação para eu poder ir controlando as perguntas e respostas. Tentaríamos que a sessão, também para não cansar muito os nossos convidados, enfim, da APA tentarão responder depois às questões, não só a engenheira, mas também uma sua colaboradora, a engenheira Mafalda Mota, a quem eu também agradeço, mas tentaríamos concentrar esta sessão em hora e meia, se todos concordassem. Penso que é um tempo razoável, e se ficarem algumas questões, seguramente por escrito também serão respondidas. Passava então a palavra à APA e agradecendo mais uma vez a vossa participação nesta sessão. Olá, boa tarde a todos. Eu tinha aqui uma primeira apresentação que vou tentar partilhar só para vos dar algum enquadramento de conceitos e definições que podem ajudar aqui, mas tenho aqui, preciso que me ativem o compartilhamento. Sim, parece que sim. Vou tentar agora então. Não, ainda me dá que o anfitrião desativou o compartilhamento. Não estou a conseguir partilhar. Tenho que me ativar o compartilhamento, Ana. Estão-me a dizer que está ativo. Tá, aqui disse-me que desativou, o anfitrião desativou o compartilhamento. Não autoriza a gravação. Nós podemos partilhar aqui. Então, se calhar, se fizer o favor de partilhar aí a apresentação, eu vou-lhe pedindo que mude, se não se importar. Ok.
Se calhar só pôr sob o modo de apresentação, perfeito. Portanto, agradecer mais uma vez o convite, portanto temos muito gosto em estar aqui para tentar esclarecer algumas destas questões que percebemos não são de todo fáceis e são novas, são questões novas que aqui toda esta política de resíduos e de prevenção que estamos a tentar estabelecer em alinhamento com as orientações comunitárias e da própria transição que temos que fazer para uma economia circular a mais curto prazo. Portanto, trouxe-nos aqui algumas disposições da legislação que percebo que possam ser algo difíceis de entender ou de implementar, mas que estamos aqui de alguma maneira para tentar esclarecer. Vou fazer aqui um breve enquadramento, se puder passar para o próximo slide, fazer um breve enquadramento de alguns conceitos, definições, tendo em conta que o tema que nos propuseram para a sessão de hoje, a proibição da disponibilização gratuita dos sacos de plástico, no contexto do que vem disposto no diploma que entrou agora em vigor a 1 de julho, o DL número 102D 2020. Portanto, muito rapidamente, a definição de embalagem não é nova, não é deste diploma ainda, já veio do anterior, portanto não mudou neste aspecto. Seja como for, há aqui no anexo 2 um conjunto de critérios que nos ajudam de alguma maneira a perceber o que é que está incluído nesta definição de embalagem. Portanto, ela inclui os artigos que também desempenham outras funções, com exceção de casos em que cumulativamente o artigo é parte integrante de um produto, é necessário para conter, suportar ou conservar esse produto ao longo da sua vida, e todos os elementos se destinam a ser utilizados, consumidos ou eliminados em conjunto. Portanto, nós temos, se visitar o nosso site, nós temos uma lista positiva, uma lista negativa, do que é que, para apoio de algumas tipologias de embalagem que possam não ser tão evidentes como outras. E, portanto, temos, por exemplo, os cabides para vestuário, que são vendidos com a peça de vestuários, eles são uma embalagem. Se são cabides para vestuário vendidos separadamente, portanto, eles são um produto, não são uma embalagem. Por exemplo, as cápsulas para distribuidores de bebidas, por exemplo, para o café, para o cacau, para o leite, que ficam vazias após a sua utilização, elas são consideradas embalagens. Se essas cápsulas de café para distribuidores de bebidas eliminadas juntamente com os restos de café, já não são considerados uma embalagem. Temos, por exemplo, os naprons para bolos vendidos com os bolos, que sim, são claramente considerados uma embalagem. São exemplos não tão evidentes, mas que nós temos como lista positiva e negativa. Temos, por exemplo, também os sacos solúveis para detergentes, que não são embalagem. E temos, por outro lado, as garrafas de aço recarregáveis utilizadas para vários tipos de gases, com a exclusão dos extintores dos incêndios, que são claramente embalagem, e temos os saquinhos de chá, que não são embalagem. Temos aqui uma nota no bate-papo e é verdade, portanto, a apresentação está cortada cá em baixo um bocadinho, mas é só mesmo uma linha. Talvez consigamos avançar mesmo sem essa linha. Falta uma linha, mas talvez nos outros slides não seja grave, porque pode não estar ocupada. Se fizer o favor de mudar o slide. Portanto, aqui temos também como definição de embalagem, exato, como definição de embalagem, ela inclui os artigos que se destinam ao enchimento no ponto de venda e os artigos descartáveis vendidos, cheios ou concebidos e destinados a um enchimento no ponto de venda, desde que desempenhem uma função de embalagem. Isto é o que nós chamamos a embalagem de serviço. Temos, por exemplo, como exemplo, os pratos e os copos descartáveis, sacos de papel ou de plástico e os invólucros de plástico para roupa submetida à limpeza em lavanderias. Portanto, isto são o que nós chamamos e enquadramos em embalagens de serviços. Não são embalagem, por exemplo, os talheres descartáveis. Temos ainda que a definição de embalagem inclui componentes de embalagens, os acessórios integrados a embalagens, os acessórios diretamente apensos ou apostos a um produto que desempenha uma função de embalagem, com exceção dos casos em que são parte integrante desse produto, destinando-se a ser consumidos ou eliminados em conjunto. Se puder passar, por favor.
E aqui, dentro desta definição e do conceito dos várias tipologias de embalagem, portanto, embalagem de serviço, embalagem, portanto, as embalagens das várias tipologias que eu acabei de referir, portanto, tem dentro desta definição de embalagens, ainda podemos distingui-las em categorias. Portanto, temos uma embalagem primária, ou embalagem de venda, que é tal embalagem que é concebida para constituir uma unidade de venda para o utilizador ou para o consumidor final no ponto de compra. Temos uma embalagem secundária, ou as embalagens agrupadas, por exemplo, as embalagens multipack, são embalagens concebidas de modo a constituir no ponto de venda uma grupagem de determinado número de unidades, quer estas sejam vendidas como ao utilizador ou ao consumidor final, quer sejam apenas utilizadas como meio de reprovisionamento do ponto de venda, que pode ser retirado do produto sem afetar as suas características. Portanto, esta é uma definição de embalagem secundária. E temos ainda a definição de embalagem terciária, que normalmente é a embalagem utilizada para transporte. É uma embalagem concebida de modo a facilitar a movimentação e o transporte de uma série de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim de evitar os danos físicos durante a movimentação e o transporte, com exceção dos contentores para transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Portanto, dentro do conceito de embalagem e dentro das várias categorias, portanto, temos aqui um enquadramento do que é que a legislação define ao nível das embalagens. Pode passar, por favor. Temos aqui ainda uma outra diferença relativamente às embalagens. Se puder passar o slide, por favor. Que são as embalagens não reutilizáveis, são aquelas que são concebidas para serem de utilização única e que se transformam em resíduos após o consumo do produto que contiverem lá dentro. E as embalagens reutilizáveis, que são aquelas que são embalagens ou componentes concebidos, criados e colocados no mercado para poder cumprir durante o seu ciclo de vida um número mínimo de trajetos ou de rotações por reabastecimento ou reutilização para o mesmo fim a que foi concebida. Portanto, ela tem que preencher os requisitos da norma do Packaging Reuse. Pode, por favor, passar? E passamos agora especificamente ao enquadramento legislativo relativo que prevê a proibição da disponibilização gratuita dos sacos de caixa, que é o principal objetivo, portanto, desta sessão. Ela encontra-se sob a epígrafe da prevenção, no número 4 do artigo 25 do DL 102D, e refere que com o objetivo de evitar a colocação no mercado de embalagens supérfluas, é proibida a disponibilização gratuita de sacos de caixa, isto é, sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, feitos de qualquer material que são destinados a enchimento no ponto de venda para acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo consumidor, com exceção dos que se destinam a enchimento no ponto de venda de produtos a granel. Portanto, então o que são estes sacos de caixa? Os sacos de caixa são as embalagens de serviço, que falámos atrás, normalmente de plástico ou papel, que são disponibilizados pelas empresas dos setores de distribuição ou no retalho, para que os consumidores possam condicionar os produtos adquiridos à saída dos pontos de venda ou para que os mesmos sejam transportados até ao consumidor. Isto é o que entendemos é o conceito de embalagem de serviço e de saco de caixa, que integra uma embalagem de serviço. Portanto, deixo-vos aqui depois também o link onde podem encontrar vários exemplos do que é que são e do que é que não são, mas eu também os apresento agora no slide seguinte, por favor. Alguns exemplos. Portanto, temos aqui claramente sacos de papel com asas disponibilizados na linha de caixa, no hipermercado, por exemplo, no pronto a vestir, num estabelecimento de restauração para takeaway ou delivery, que são claramente sacos de caixa, são embalagens de serviço e sacos de caixa. Depois temos, por exemplo, um cartucho de papel disponibilizado na farmácia para colocar embalagens primárias de medicamentos, que também, claramente, é uma embalagem de serviço e um saco de caixa. Depois temos, por exemplo, um saco de papel de embrulho, que não é um produto, não é uma embalagem de serviço, nem um saco de caixa. O porta-fatos, o exemplo do porta-fatos, também é um produto, não é um saco de caixa. O saco de plástico fornecido, por exemplo, na lavandaria, que também
que também, apesar de ser uma embalagem de serviço, não é, neste caso, um saco de caixa. Portanto, estes exemplos são alguns dos que temos disponíveis depois no nosso portal, se dispuserem de um bocadinho de tempo para o visitar. Por favor, passava o slide. Portanto, aqui a única exceção prevista no número 4 do artigo 25 diz respeito, portanto, aos sacos de caixa, às embalagens de serviço que se destinam ao enchimento no ponto de venda de produtos a granel. E, portanto, então o que é que se entende por estes produtos a granel? Isto é uma definição que vem prevista no Decreto-Lei 138/90, de 26 de abril, que foi posteriormente alterado, em que nos diz que um género alimentício ou produto não alimentar comercializado a granel, um género ou produto que não objeto de qualquer acondicionamento prévio ou que só é medido ou pesado na presença do consumidor final, ou seja, o que é um produto a granel é um produto que é comercializado a granel, que é aquele que não está pré-embalado ou requer que seja pesado ou medido. Portanto, esta é a única exceção que é admitida no âmbito do número 4 do artigo 25. Portanto, e feito este enquadramento, que é muito generalista, portanto, estamos claramente ao vosso dispor para as perguntas de maior detalhe que entenderem neste âmbito. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Eu já tenho aqui uma ou duas perguntas, mas até tomava a liberdade, já que estou nesta posição, para eu colocar uma questão que decorre da sua exposição e que tem a ver com os sacos de papel de embrulho. Para mim não ficou muito claro, até pelo boneco, estamos a falar de sacos que podem ser vendidos e que já eram vendidos à unidade. Ou estamos a falar de um saco que, numa loja de pronto a vestir, eu compro um casaco e me põem o casaco dentro do saco. Ou estamos a falar daqueles embrulhos que são feitos na própria loja. Se pudéssemos começar por aí. Muito obrigada. Estes sacos que está neste entendimento do nosso portal são aqueles sacos que muitas vezes se vendem nos supermercados junto aos artigos de papelaria. Portanto, eles são produtos, são vendidos vazios e nós, consumidores, compramos como embrulho. É um produto, não chega a ser uma embalagem. Se estamos a falar dos sacos de papel, que um pano a vestir, uma papelaria me coloca lá dentro os meus bens, é uma embalagem de serviço e agora saco de caixa que está sujeito a estas disposições do número 4 do artigo 25. Muito bem, muito obrigado. Vou então aqui partilhar algumas questões. Temos aqui uma primeira questão que penso que já respondeu, mas que eu vou ler para todos verem. Qual o enquadramento de sacos para transporte de peixes, ou seja, sacos que são fornecidos na venda de seres vivos, água mais peixe? Podemos considerar como venda de produtos a granel e logo podemos oferecer ao cliente? Sim, eu julgo que é esse enquadramento, sem dúvida. Mas é uma embalagem de serviço. Não é um saco de caixa, mas é uma embalagem de serviço. Ou seja, está sujeita à transferência de responsabilidade para uma entidade gestora, registro no CLIAM de obrigações da APA, portanto, não deixa de ser embalagem. Não é um saco de caixa. Claramente não tem enquadramento neste número 4. Pronto, e depois tinha aqui uma questão muito parecida com a que eu coloquei, que tem a ver com qual a diferença entre o saco de papel com asas e o saco de papel de embrulho. É o modo como ele é vendido. O saco de papel de embrulho é vendido como um produto que está na prateleira, como está um pacote de bolachas. O saco de caixa é uma embalagem de serviço e que está sujeito a esta obrigação agora. Tem a ver com o objetivo. Não é? E é um saco de caixa porque ele vai conter qualquer coisa, está na definição de embalagem. Quando eu compro o saco de papel de embrulho que está na prateleira, eu ainda não lhe vou dar um destino como embalagem. Eu vou comprar aquele saco como se fosse um produto. Como se fosse uma caneta, como se fosse um caderno. A questão seguinte tem a ver com a relação grosso-retalho e, em concreto, a proibição da disponibilização gratuita de sacos de caixa é também aplicável na relação entre grossista e retalhista?
ou só na venda ao consumidor final? Há duas situações. Quando eu, retalhista, compro ao grossista os meus bens, que eu depois vou marcar e colocar nas minhas prateleiras, não está abrangido aqui essas embalagens, que pode ser um saco grande, transparente, como pode ser uma caixa de cartão, não é considerado um saco de caixa. Agora, se o grossista me der a mim sacos para eu depois disponibilizar aos meus clientes, aí já é destinado ao enchimento do ponto de venda, conforme está escrito na quarta linha do número 4. São duas situações distintas. Mas entre grossista e retalhista, para compras do retalhista, não está aqui abrangido, porque não é ao consumidor final. Pois, portanto, esta obrigatoriedade, a não gratuitidade, está associada ao consumidor final, no fim da cadeia. Agora tenho aqui muitas questões no bate-papo. Já está. A questão seguinte é de saber se é necessário a cobrança das caixas para enviar no comércio eletrónico. Não é um saco de caixa, mas é uma embalagem que está sujeita à prestação financeira paga à entidade gestora e registro no CELIAM. Mas relativamente ao artigo 25 não está enquadrado. Portanto, não está enquadrado. É uma caixa, não é um cartucho nem um saco de caixa. Mas é uma embalagem Serviço. Embalagem de serviço, mas não um saco de caixa. Portanto, que não está no quadro deste artigo 25. Muito bem. Depois tenho uma questão que, enfim, também já foi surgindo muito, que é de saber se o preço de venda dos sacos tem que ser obrigatoriamente superior ao seu preço de custo ou poderá apenas ser simbólico, independentemente do seu custo de compra. Aqui a legislação é claramente omissa, apenas diz que não pode ser disponibilizado de maneira gratuita. Portanto, o preço que lhe é atribuído, portanto, não é estipulado. Ele não pode ser distribuído de maneira gratuita para que haja aqui a prevenção, para que haja aqui a percepção por parte do consumidor final e que haja aqui ele pode, de alguma maneira, não pedir o saco porque ele tem um custo. Mas não há um preço mínimo, não há um preço associado, a legislação é omissa relativamente a isso. Portanto, não pode ser gratuito. O preço que se atribui não está estipulado. E nem vai ser fixado. Não há essa perspectiva de fixar valores. Aqui o objetivo da disposição é claramente criar a percepção no consumidor de que tem que utilizar menos. Portanto, aquilo tem um custo, como foi feito, por exemplo, para os sacos plásticos, que se atribui um valor para que as pessoas tivessem a percepção de que devem reutilizar, portanto é um produto com valor e que não é para levar 10 ao mesmo tempo para casa só porque não tem custo. Eu tenho aqui uma questão que volta um bocadinho à questão dos sacos de embrulho versus o papel de embrulho. Portanto, ainda há muitos comerciantes que fazem o embrulho dos artigos. Esse papel de embrulho cai no conceito ou está excluído? Papel de embrulho é papel de embrulho, não é embalagem sequer. Está bem. Muito bem. Essa questão está no entendimento que nós temos do que é embalagem e do que não é embalagem. Portanto, se forem ao portal da ACA, procurarem fluxos específicos. Dentro dos fluxos específicos, procurarem embalagens e depois entendimentos, estão lá à data 3. Um sobre o que é embalagem e o que não é embalagem. Tem exemplos, como a Cristina há pouco referiu, do cabide, a cápsula de café, mas também tem as questões do papel de embrulho, dos vasos, as plantas, por aí afora. E depois tem o entendimento acerca dos sacos de caixa, no que concerne ao artigo 25, e à venda a granel. Há 3 entendimentos lá. Se forem ao primeiro, que é o que não é embalagem, vão perceber que o papel de embrulho nem sequer chega a ser uma embalagem. Pois, esse enquadramento ajuda para perceber claramente que aqui só estão enquadrados sacos de caixa
e estão excepcionados aqueles que, portanto, levam material a granel. Portanto, claramente, se conseguir perceber aqui as diferenças entre as várias tipologias de embalagens e se conseguir identificar bem se o que tem em mãos é um saco de caixa, conseguem perceber mais o enquadramento do artigo 25. Eu tenho mais umas questões sobre as vendas a granel. Perguntam-nos aqui se a venda a granel é apenas no setor alimentar ou se pode ser a venda de pregos à unidade, a venda de botões. São pelo menos duas perguntas que eu tenho aqui sobre... Exato, portanto não tem que ser só no alimentar, os botões e os pregos são claramente enquadrados na venda a granel. Muito bem. Então, tenho aqui uma questão mais específica, que é a possibilidade de poderem ser oferecidos sacos térmicos para manter a qualidade de temperatura das vacinas, por exemplo. E se o diploma se aplica às ilhas? Pois, a questão do saco térmico, eu diria num saco térmico normal, num hipermercado, portanto, ele constitui um saco de caixa, portanto, ele leva o produto para casa. No caso das vacinas, nós estaremos a falar de um consumidor final, certo? Portanto, não teremos aqui um saco de caixa disponibilizado a um consumidor final. Diria que será não será no final da cadeia, nesse caso não se aplicará. A outra questão era nas regiões autónomas. As regiões autónomas normalmente têm que adaptar para a sua região a legislação. Portanto, eles não aplicam diretamente ou então têm que fazer algum diploma a dizer que aplicam diretamente. Mas normalmente eles têm que fazer uma aplicação à sua autonomia. Em regra, a Madeira utiliza a nossa legislação, os Açores criam legislação própria, criam os seus decretos regionais. A tradição é normalmente essa, que a Madeira segue muito a linha nacional e os Açores adaptam mais a legislação nacional à sua... E no que concerne ao UNILEX, né, porque esta alteração vem pelo 102, mas é do 152. No 152 a Madeira aceitou, Açores adaptou. Portanto, é preciso perceber se nos Açores existe alguma questão relativamente a este assunto, Exato. Porque senão eles não estão a adaptar o UNILEX tal e qual. Depois tenho aqui uma questão que tem a ver com as questões mais de fiscalidade em que nos é perguntado se o custo na fatura deve mencionar o artigo ou a legislação. Aqui a ideia é claramente, como eu dizia há pouco, de criar um comportamento e uma consciência no consumidor final de que pode evitar aquela embalagem acrescida. Portanto, deve haver, embora nada esteja, a legislação seja omissa, deve haver uma questão de transparência, uma questão de percepção do próprio consumidor, portanto, uma parcela individualizada na fatura. Tenho mais uma vez a questão da venda a granel, neste caso, numa peixaria, meto o peixe num cartucho e, como fica a escorrer, meto um saco de asas. O saco de asas tem que ser pago? Sim. O cartucho é uma embalagem de serviço de venda a granel, saco de caixa também é uma embalagem de serviço, mas está no âmbito do número 4 do artigo 25, porque está a levar duas embalagens. Tenho aqui uma questão que retoma o problema da venda destes sacos abaixo do preço de custo. Eu imagino que um dia esta matéria tenha que vir a ser esclarecida,
ou por entidades fiscalizadoras ou por outras entidades, porque de facto a partir do momento em que há esta legislação e que o saco tem que ser vendido, não nos podemos esquecer que existe a questão da proibição de venda de produtos abaixo do preço de custo. Mas, enfim, eu talvez ficasse eu com esta questão para ver se a consigo esclarecer junto de outras entidades. Penso que talvez seja mais prudente, não é? Depois tem uma questão na área dos cabeleireiros, em que nos dizem que no setor dos cabeleireiros as marcas oferecem nas compras que os cabeleireiros fazem sacos com a imagem da marca dos produtos. Ao vender um produto ao consumidor final e entregar esse produto no saco oferecido pela marca, o empresário tem que cobrar por esse saco? É um saco de serviço. Sim, eu diria que sim. É um saco de caixa. É um saco de caixa. No momento em que o salão oferece ao cliente para pôr o shampoo, o creme, o que seja, está a pôr várias unidades lá dentro, é um saco de caixa. Mesmo que a montante lhe tenha sido oferecido. Tenho outra questão ainda em matéria de vendas online, e a questão é, numa venda online na qual o cliente final solicita que o produto seja embrulhado e pede também um saco, este deve ser cobrado? Sim. Claro, é isso mesmo que queremos evitar, do triplo embalamento. Tá bem. Depois é-nos perguntado se a venda a granel de biscoitos, snacks para animais, mesmo que alguns tenham embalagem própria, caem ou não neste conceito? É granel? É granel ou tem embalagem própria? Porque se for a granel claramente cai. Se for embalagem própria, já é. Não, já foi mais. Sim. Há biscoitos vendidos a granel, naquelas máquinas dispensadoras que nós rodamos, e isso é uma embalagem de serviço, não é um saco de caixa. Depois pode-se colocar dentro do saco de caixa quando for pagar. Agora, se estiverem pré-embalados, é uma embalagem primária. Também não está no âmbito deste artigo 25. Só os sacos de caixa. Depois tenho uma questão relativa à restauração no serviço de delivery. Muitas vezes cada pedido leva mais que um saco. Num caso em que o pedido seja muito grande e sejam necessários 2 sacos, teremos que cobrar 2 sacos ou bastará apenas um? Tem que se cobrar o número de sacos que se dispensa. Muito bem. Depois tenho aqui uma questão que também apareceu muitas vezes, que tem a ver com as promoções e saber se, por exemplo, podem oferecer sacos em compras superiores a 30 euros, por exemplo. Se a campanha for mesmo, se comprar acima de 30 euros, recebe um saco. Isto é possível e não aplicar o artigo que estamos aqui a falar ou não? Eu diria que não há nenhuma isenção na legislação que permita aplicar, portanto, a única coisa que a legislação diz é que é proibido dispensar gratuitamente, portanto, seja ele qual o valor da venda, não está previsto que possa ser isento, que possa ser entregue o saco gratuitamente. O que está aqui em causa é a aplicação. Se aquele saco vai ser um saco de caixa, está sujeito a esta proibição. Seja ele qual for o montante de venda que vá. A única exceção é os sacos para produtos a granel, que são embalagens de serviço. Tenho aqui mais uma questão na relação entre o comércio grossista e retalhista, em que nos é perguntado se o grossista facultar ao retalhista sacos de caixa com marca do grossista, pode facultá-los gratuitamente? O grossista para a loja final, portanto aqui... Vazios?
Aqui, portanto, o que está proibido é na disponibilização do saco ao consumidor. Para. Portanto, nesse caso não há possibilidade de serem disponibilizados a título gratuito. Portanto, toda a cadeia para trás, se não souberem que vai ser, não tendo aqui a nota de que possam vir a ser sacos de caixa ou outra coisa qualquer, só quando ele servir, quando ele for efetivamente definido como saco de caixa. Perguntam também se os sacos forem tecido também são considerados sacos de caixa. Qualquer material. Qualquer material. Esta disposição não é só para o plástico, é para todos os materiais. Mesmo o têxtil. Aqui é mesmo para evitar o uso, para reduzir, portanto, a produção de resíduos em termos de embalagem. Depois tem aqui duas questões que extravasam um pouco a nossa sessão e que têm a ver com a restauração. Portanto, uma das questões é saber se os recipientes para transporte de alimentos dos restaurantes têm de ser pagos. E a outra é muito semelhante, as embalagens de plástico e alumínio disponibilizados para acondicionar a comida deve ser faturado ou pode ser oferta? Portanto, à data não há qualquer contribuição associada ao takeaway, às embalagens de takeaway ainda. Seja como for, existe uma disposição no Orçamento de Estado de 2021 que prevê que venha a ser cobrada, portanto, uma contribuição para esta tipologia de embalagens de takeaway e delivery. Nós estamos a regulamentá-la, mas a data não está ainda em vigor. Eventualmente sairá uma portaria com essa regulamentação e o que está previsto na própria Lei de Orçamento de Estado é que esta contribuição entre em vigor a dia 1 de janeiro de 2022 para as embalagens de plástico ou compósito ou com plástico e papel ou plástico e metal, portanto desde que tenha plástico e em 1 de janeiro de 2023 para as que contenham alumínio. Mas à data não está nada ainda em vigor. Depois temos aqui uma questão que tem a ver com o facto de haver muitos retalhistas que também vendem, nomeadamente, a prestadores de serviço, e, portanto, a pergunta que está aqui é a venda de material a instaladores, portanto, não são consumidores finais, é considerado ligação grossista-retalhista, é equiparado, estes instaladores são equiparados a retalhista para efeitos deste diploma? Não. Pois, aqui o alinhamento é sempre, se não é o consumidor final, ele funciona como um produto ao longo da cadeia, ele vai sendo vendido como um produto. Quando chega ao local onde vai servir de saco de caixa, aí sim passa a ser um saco de caixa. Portanto, eu diria que a cadeia para cima não será onerada a mais, porque o que há é a compra do produto, o preço de venda de um produto. Mas aqui vamos imaginar uma loja de material de construção. Vendem muito a consumidores finais, mas também vão lá eletricistas e outros profissionais e que vão na qualidade de profissionais, não de consumidores finais propriamente. Mesmo assim, os sacos onde se colocam produtos vendidos a estes profissionais também deverão ser pagos, ou não? Sim, sim. O alinhamento será o mesmo, não é um consumidor final, mas é um consumidor, portanto aqui o objetivo é o mesmo, é o reduzir o embalamento. Na redação da disposição não está consumidor final, está só consumidor. Portanto, um prestador de serviços está a consumir em nome da sua atividade. Não sou eu
que vou pedir um serviço de eletricista que estou a consumir aquilo. É o próprio eletricista que está a consumir para prestar o seu serviço. Portanto, ele é consumidor. Tenho outra pergunta que diz: o nosso fornecedor entrega-nos as encomendas em sacos de asas pretos grandes. Nós, se usarmos estes sacos para meter lá os materiais que o cliente nos comprou, temos que os faturar, temos que criar um código de artigo e colocar o preço que quisermos. Esse caixa aí. Sim, diria que sim. Entre o fornecedor e a loja não é um saco de caixa, mas depois a seguir vai aproveitar e dar ao seu cliente, já é um saco de caixa. Muito bem. Depois temos outra questão em que nos dizem que pensam oferecer no Natal aos clientes sacos de pano reutilizáveis com logotipo. Não pretendem colocar neste saco qualquer produto na altura da oferta, mas que os clientes numa próxima vez o tragam e aí sim sirva para transportar os produtos. Ele não o está a utilizar como saco de caixa, está a vendê-lo como produto, portanto. Está a oferecê-lo. Está a oferecê-lo como produto, exatamente, mas aí não é um saco de caixa, não está a condicionar nada que ele compre na loja. Portanto, não estando a condicionar, não é um saco de caixa. É uma... Tem que dar o vazio e o cliente não pôr nada lá dentro no momento em que está a pagar as suas compras. É como se fosse um brinde. Pois. Muito bem. Por isso é que o cliente não faça compras naquele dia. Mas é uma medida louvável e é isso mesmo que nós queremos. Portanto, em termos de... O que temos de ter aqui é este equilíbrio. Portanto, terem sempre em mente qual é o objetivo da medida e de alguma maneira tentar que o espírito do legislador lá esteja cumprido. A gente sabe que há sempre zonas cinzentas e que não são passíveis de ser nem sim nem não, portanto, mas tem que haver aqui algum bom senso por parte do logista no sentido de perceber qual era o objetivo da medida e todos com certeza compreendemos que portanto estamos aqui a contribuir para uma redução de impactos ambientais e portanto para o bem de todos. Temos aqui uma pergunta que é repetida relativamente a algumas anteriores, portanto, se eu vender 10 anilhas para um eletricista é considerado venda a granel. Exato, sim, sem dúvida. Perguntam-nos ainda se fizerem um saco com papel de embrulho, se cabe ou não no conceito. Fizerem origamis com papel de embrulho para pôr saco de compras lá dentro. Se tiver forma de um cartucho ou saco de caixa e servir o propósito de ser um saco de caixa, independentemente do material. E já agora, aproveitando a questão do papel de embrulho. O papel de embrulho não é embalagem quando ele está também na prateleira, aquelas folhas, aqueles rolos que nós compramos. Se eu, imaginemos, vou comprar um brinquedo ao Jumbo e depois vou à caixa para fazer o embrulho, é uma embalagem de serviço, mas não é um saco de caixa. Portanto, está isenta desta disposição. Naquele documento que há pouco citei, está lá isto tudo explicado. Mas achei que, vendo aqui as perguntas, que ainda havia alguma confusão acerca do papel de embrulho. É preciso distinguir quando ele está à venda na prateleira e quando ele é... Disponibilizado para enchimento, local de venda. A distinção é muito importante de se fazer. Muito bem. Estou aqui a ver como estão a enviar questões nos dois sistemas. Estou a perguntar sobre a SUP. Quando é disponibilizada uma caixa para transporte que faz a função final de saco de caixa, tem que ser cobrada também, por exemplo, no caso de venda de garrafas de vinho. É comum serem disponibilizadas caixas com publicidade institucional da loja. Devem ser cobrados? Posso tomar a primária, dependendo. Aí depende de se é uma unidade de venda, se é para agrupar, será uma primária, uma secundária, mas não um saco de caixa. O saco de caixa é sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, não falo em caixas.
Tudo o que for para juntar, por exemplo, os pacotes do leite, tudo o que for para juntar as garrafas de cerveja, que já tenham que ser assembladas, são multipack, portanto, as embalagens secundárias não são sacos de caixa. No vinho, depois vai imaginar aquelas caixas que leva 6 ou que levam 12, é uma embalagem ou primária ou secundária. Porque a primária teria que ser uma unidade de venda só, portanto, tinha um código de barras. Secundária, se pudesse ser vendida como uma só, ou se pode tirar a unidade lá dentro. Não deixa de ser embalagem, mas não é um saco de caixa. Muito bem. Tenho agora aqui uma ou duas questões em que me referem se podem colocar questões sobre artigos em plástico. Nós sabemos que hoje a reunião era específica sobre sacos de caixa. Não sei se houver alguma questão mais em concreto, se houver condições, penso que a APA poderá ainda responder se enquadrado. E acho que terei esgotado as perguntas que tinha aqui nos dois temas. Tenho só aqui mais um pronto a vestir que use os seus próprios sacos para presente. O saco é cobrado? Eu penso que já responderam a isto e a resposta é sim, não é? Depois tenho aqui outra questão que tem a ver também, penso eu, com o comércio eletrónico, em que dizem: recebo de um fornecedor produtos personalizados num saco fechado para entrega ao cliente para o qual foram preparados. No entanto, tenho de o abrir para confirmar se corresponde ao pretendido. Entrego ao cliente o mesmo saco. Tenho que o cobrar. Os produtos são gratuitos. Estou a falar de ofertas, é isso? Não é algo que é comercializado na loja? Pois não percebemos muito bem o enquadramento. Portanto, já vem, é como se viessem dentro de uma caixa normal, portanto, eles não são condicionados à saída da loja para serem usados. Portanto, eles já vêm dentro daquela embalagem de origem, ou seja, já são pré-embalados, certo? Se forem pré-embalados, não é um saco de caixa. Evidentemente estaremos a falar de produtos hospitalares. Pois, se já vier pré-embalado e não for embalado no local de venda, não é um saco de caixa. Mesmo tenha que ser aberto para ver, portanto volta-se a fechar e não é um saco de caixa, não há um embalamento feito na loja para o efeito, portanto já vem pré-embalado. Penso que os participantes já percebeu porque já agradeceu. Entretanto, tenho aqui uma pergunta que: se na venda de um artigo de roupa o cabide que acompanha a peça deve ser cobrado? Não. Quer embora seja embalagem, não há nenhuma obrigação de cobrar ao cliente. Não é um saco de caixa. Tem outras obrigações noutros artigos, mas não neste. Tenho também agora aqui uma questão relativa a plásticos. Os garfos, facas, colheres de piquenique e as embalagens para takeaway de restaurante podem continuar a ser disponibilizados até quando? E a segunda pergunta é: e se eles forem 100% recicláveis? A diretiva do Single Use Plastic foi agora recentemente transposta pelo Decreto-Lei 78, que foi publicado no dia 24 de dezembro. Tem um artigo de proibição de produtos. Setembro, sim, desculpa, eu disse novembro. Setembro. Tem um artigo que proíbe determinados itens. Não está lá os recipientes de takeaway, está os talheres, as palhinhas, as varetas,
copos de EPS, portanto, alguns itens são embalagens, outros não são, portanto, estão mesmo proibidos. E esta proibição já era conhecida há algum tempo, há mais de 2 anos, não é? Porque a diretiva já foi publicada, e o prazo de proibição, de acordo com a diretiva, seria 3 de julho, o nosso diploma colocou 1 de novembro. Portanto, a partir de novembro, estes produtos não podem ser colocados no mercado. Para os recipientes do takeaway, há medidas de redução, não de proibição. Que é a tal contribuição que eu falava há pouco, que vai ser regulamentada em breve. Eles não vão ser proibidos, vão ser eventualmente associados a uma contribuição. Para se diminuir a colocação no mercado. Exatamente, a colocação no mercado e a utilização. Depois tem aqui uma questão que se prende com os cartuchos que embalam bolos vendidos à unidade ou pão em pastelarias ou padarias. Será âmbito da Lei 77, foi agora recentemente alterada também por este diploma, por 78 de 2021, e efetivamente a Lei 77 abrange panificação, produtos hortícolas e frutas, e proíbe sacos de plástico leves e proíbe recipientes feitos em plástico. A proibição é a partir, se a memória não me falha, 1 de junho de 23. Mas, portanto, se os cartuchos forem de papel, não estão abrangidos. Não, a 77 é plástico. A Lei 77 é relativamente só ao material plástico, não abrange os outros materiais. Exato, é isso, é plástico. E os sacos de plástico que estamos a falar são os leves. Imagino que, por exemplo, há uma padaria que usa, aliás, são os muito leves, imagino que usam leve, já pode fazê-lo, que a 77 proíbe os muito leves. Tem a ver com a gramagem da parede, da espessura do saco, para quem não sabe as definições, mas também estão estabelecidas no NIOX, inferior a 15 microns, entre 15 microns e 50 microns e mais de 50 microns. Muito bem, vou só confirmar se ainda tenho mais algumas perguntas. Aqui não. E aqui também não. Eu perguntas não tenho 2 pedidos. Um é saber se podemos, se a CCP pode disponibilizar a apresentação que fizeram há pouco. Pode, com certeza. E um segundo pedido é se na sequência desta reunião era possível completarem o documento que têm no site sobre sacos, tentando de alguma forma a explicitar os exemplos que nos colocaram hoje. Sim, aqueles documentos são evolutivos, eu não digo que mudam todas as semanas, mas mudam com alguma frequência. A única dificuldade que às vezes temos, como eles têm imagens, precisamos de imagens com direito de autor. Portanto, nem sempre é fácil colocar os exemplos que queremos porque não temos imagens nossas. Às vezes temos que sair à rua e tirar fotografias. Se quisermos ajudar e enviar algumas fotografias que a gente possa utilizar, tanto melhor. Mas ajuda com certeza. Porque a dificuldade é mesmo arranjar fotos. Ainda tenho mais 2 questões que penso que de alguma forma até já repetem questões que foram colocadas. Uma tem a ver com os sacos presentes. Há aqui um participante que diz que ficou com muitas dúvidas sobre os sacos presentes. Okay. Será que podem explicar melhor? E a outra questão é se é aconselhável o preço do saco de caixa corresponder no mínimo ao preço de custo. Sim. Relativamente aos sacos de presente, aqui a diferença que nós fazemos é, nós temos, por exemplo, na distribuição, nos supermercados, à venda sacos específicos para prenda, para presente. As pessoas compram e depois põem lá os presentes e oferecem dessa maneira. Se eu estiver numa loja e alguém usar um saco para meter portanto, o produto que eu comprei e depois o agrafar e puser o lacinho, isso é um saco de caixa, portanto não é um saco presente. Portanto, ele está sujeito a ser cobrado, portanto não pode ser gratuito.
Portanto, a diferença é um bocadinho esta. Portanto, se eu utilizo o mesmo saco, que eu uso como saco de caixa, apenas o agravo, ponho um lacinho, de maneira a fazer, a ficar mais apresentável para presente, eu estou na mesma a disponibilizar um saco de caixa. Sobre a questão do... O valor, portanto, nós estávamos a dizer, portanto, não está um valor associado, portanto, a única coisa que a legislação obriga é que eles não sejam disponibilizados gratuitamente. É omissa quanto ao valor e à forma do valor. Nós, no entendimento que temos, aconselhamos, porque nós não somos finanças nem nada do género, que seja pelo menos o valor de custo. Agora, há questões que têm que ver com o dumping e coisas do género, não é? Que extravasam um bocadinho aqui as nossas competências. Eu penso que essa será uma questão que futuramente alguém quererá esclarecer no sentido de saber se cai ou não na proibição de venda com prejuízo. Sim. Acho que é uma questão que se tem tentado evitar esclarecer em algum momento e quando a CCP também tiver essa informação tentará partilhar. Até agora, enfim, nos sacos de plástico a questão coloca-se menos porque saem muito baratos aos retalhistas. Quando estamos a falar do tipo de sacos, a questão já é um pouco diferente e pode, de facto, estar em causa a venda abaixo do preço de custo. Ainda tenho aqui, enfim, como ainda estamos dentro do nosso tempo, estão-me aqui a colocar uma questão que tem a ver com a Lei 78, dizendo a Lei 78 proíbe a colocação no mercado a partir do 11, no entanto, não é clara a disponibilização período de escoamento. Deverá ser aplicado o período transitório definido na Lei 76 para os talheres, pratos, etc., ou não existe definido um período de escoamento de estoques de artigos descartáveis abrangidos pela SUP? Não é Lei 78, é Decreto-Lei 78. O Decreto-Lei transpõe a diretiva do Single-Use Plastic e altera as leis 76 e 77 que foram publicadas em 2019. Portanto, é um diploma que faz 3 em 1, digamos assim. Relativamente à transposição da diretiva do Single-Use Plastic, é uma diretiva especial, porque além do prazo de transposição, tinha prazos específicos para cada medida. E a proibição de colocação no mercado era para ser aplicável a 3 de julho, Portugal entendeu que fosse 1 de novembro. E não há qualquer período transitório para escoamento de estoques. O que a Comissão alega é que os Estados-membros e stakeholders já sabiam da publicação da diretiva, tratava-se de uma proibição, a diretiva foi publicada em 2019, portanto deviam começar a adaptar-se para o efeito. Ou seja, o Estado-membro de Portugal ainda admitiu aqui mais uns meses para além do prazo que estava na diretiva, mas o entendimento é que em termos de mercado comum, e como é uma diretiva que influencia claramente todo o mercado da União Europeia, portanto haveria aqui uma data comum a entrar em vigor, portanto já saberiam desde 2019, quando ela foi publicada, que assim aconteceria, portanto não há aqui um período adicional, a data de colocação no mercado e de utilização, portanto é a mesma, sendo que o Estado de Portugal deu aqui mais uns meses até novembro. A Lei 76 já é diferente, porque ela foi publicada e tinha prazo de implementação diferentes consoante se tratava de estabelecimentos sedentários, não sedentários, e depois, por motivos da Covid, esse prazo foi sendo prorrogado por estarmos em estado de emergência e calamidade, e o primeiro prazo aplica-se agora nestes próximos dias. E depois temos que ver sempre o rol seguinte, porque, entretanto, o decreto-lei que prorrogava os prazos já findou, não é? E a Lei 76 entrou em vigor no dia 1 de julho. Estas alterações entram em vigor no dia 1 de novembro, mas a lei entrou em vigor no dia 1 de julho. E é uma lei distinta da transposição. É uma lei da Assembleia da República já de 2018. Depois, como era no mesmo âmbito, o que se aproveitou foi para pôr todas as alterações no Decreto-Lei 78 e, portanto, especificar aí as principais obrigações. Eu tenho aqui uma insistência relativamente
aos sacos oferecidos por laboratórios, em que aqui o participante diz que mantém dúvidas sobre disponibilizar gratuitamente os sacos oferecidos, por exemplo, por laboratórios aos utentes das farmácias. Se a farmácia recebe os sacos vazios, para lá colocar o medicamento dentro no ponto de venda, é um saco de caixa e tem que cobrar. Se ela receber os medicamentos já pré-embalados de onde quer que não o seja embalado no local de venda, portanto não está obrigada portanto, a disponibilizá-los com custo, com preço. Muito bem, eu não tenho mais perguntas, tenho muitos agradecimentos aqui nestes 2 suportes de questões. E cabe também a mim agradecer à ADGAI por ter feito aqui a intermediação, mas muito em particular à APA por nos ter ajudado aqui com um conjunto de questões muito concretas. Eu vou então partilhar com os participantes o vosso PowerPoint e fica aqui também o desafio de continuarem a preencher os documentos de esclarecimento com estas questões muito práticas, que eu acredito que por vezes sejam repetitivas, mas que ajudam e deixam as pessoas mais seguras sobre a melhor forma de trabalhar com as pessoas. É totalmente do nosso interesse, doutora, conseguirmos esclarecer o mais possível para que seja aplicado e implementadas e haja aqui uma possibilidade de operacionalização o mais fácil possível pelos operadores que estão aqui obrigados a esta medida. Portanto, para nós termos sucesso relativamente à medida, é preciso que ela seja entendida e seja operacionalizada da melhor maneira. Portanto, é de todo o nosso interesse estas sessões e sempre que precisarem estamos claramente ao dispor e portanto, vamos tentar, já agora com o desafio da engenheira Mafalda, se nos conseguir enviar fotografias que nós possamos claramente classificar ao nível dos nossos documentos que estão online, agradecemos muito e assim faremos, porque é de todo o nosso interesse também manter o mais atualizado possível as nossas FAQ e os nossos entendimentos, de maneira a facilitar-vos a vida a vocês e a nós, sem dúvida. Isto é claramente uma parceria. Muito bem. Mais uma vez, obrigada a todos. Fico à espera das fotografias e vamos trabalhando numa área que é uma área de futuro e que muitas vezes teremos outras questões. Isto agora vai evoluir quase todos os dias e felizmente que eu sei que a certeza jurídica é muito importante para as empresas, mas a velocidade com que estas disposições ao nível da economia circular estão a ser recomendadas, orientadas, obrigadas ao nível da União Europeia faz-nos aqui correr muito também atrás destas questões. Mas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite à APA. Obrigado, eu, e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada. Próxima. Está bem. Muito obrigado.